ok? Line novamente. Vamos lá em cima. Clicamos, puxamos lá para baixo. Esse é o menos 300. Aqui, como esse lado das linhas ficaram grandes, vai ter como da gente puxar essa cota aqui em cima, no caso 00. Digitamos line novamente, damos o Enter, pegamos a interseção, projetamos para baixo, na linha 00. Essa aqui novamente. Aqui, como não vai precisar, nós vamos precisar só dessa linha 400. Então, a gente clica uma vez nela, clica nesse quadradinho esquerdo, uma vez, arrasta o mouse um pouquinho para o lado e clica. E aí a gente consegue fazer a linha. Line, clica, achamos a interseção, projetamos aqui embaixo. Ok, certo. Fizemos onde todos os pontos onde há o encontro das curvas de níveis. Agora a gente vai desenhar como fica esse corte no terreno. Nós digitamos line novamente. E aí nós vamos ligar todos os pontos. Então a gente pega lá do 00, vamos até o menos 100, menos 200, menos 300. E agora a gente vai lá no menos 400. No caso, essa aqui é a vista do nosso terreno cortado lateralmente. Então a gente pode ver aqui que ele desce e ele tem essa queda aqui de 2 metros nele. Aqui nós puxamos para fora por causa disso. Porque se a gente não tivesse colocado essa cota aqui, nós não conseguiríamos puxar o restante do terreno que está, no caso do perfil do nosso terreno que está dentro do terreno. Como nós já projetamos, fizemos desenho, nós podemos pagar essas linhas que nós fizemos. Então, aqui da esquerda, no caso da direita para a esquerda, selecionamos, deletamos ele. Aqui podemos fazer a mesma coisa e aqui também a mesma coisa. Aqui nós podemos encurtar essa lateral, para ele não ficar parecendo ficar muito grande. Eu gosto de fazer assim, eu digito um line de uma vez, dou um enter, escolho aqui um espaço no olho mesmo, puxo para baixo, e aí eu seleciono ele, digito trim, que aí eu consigo apagar todas essas linhas que estão sobrando a mais de uma vez. E depois eu vou lá e apago ela. Esse pedaço aqui, eu darei só uma... fazer com line também. Apago aqui. E apago aqui também. Podemos fazer aqui o mesmo esquema desse lado. Line, damos um Enter. Puxar daqui até aqui. Então, esta, seleciono ela, digito trim, Enter, e apago o excesso desse lado. Tá vendo? Aí ele ficou, no caso, só um pedacinho do nosso terreno aqui. Vou deletar essa aqui também. Digitar line. Fazer aqui um pedacinho de nada. Dou um extra, seleciono, digito trim novamente. Dou um Enter. Opa, não foi. Aperto ESC várias vezes, cancelo o comando, seleciono, digito trim, dou um Enter e agora clico. Agora foi. Vou deletar ele também. Certo. E aí, nós temos que engrossar essa linha do perfil do terreno. Então, nós selecionamos ele. Podemos clicar no por um. E aqui em propriedades, a gente pega
essa parte aqui onde mostra as espessuras. E eu vou colocar, deixamos com 40 milímetros. Aqui nós já fizemos o perfil do terreno. Então, como a gente pode ver aqui o corte, onde ele está passando, a gente consegue ver ele aqui na lateral cortado. Vou diminuir essas linhas aqui, fazer um line, que é o mais rápido. Faço um daqui aqui, faço um daqui também. Selecionar, 30. Selecionar, digito 30. Comando errado. Digito 30. Dou um enter. Apago aqui, apago aqui. Essa aqui eu vou deletar. Vou deletar. Essas duas aqui, que são um caso limite do nosso terreno, a gente pode mudar o tipo dessa linha também. Então, nós selecionamos a duas, vamos em propriedades, vamos aqui em by layer e vou colocar esse hidden. Aqui, como essa linha aqui não está fora do nosso lote, nós colocamos aqui só para estender a linha, nós podemos apagar ela também. Então, selecionamos, apagamos aqui também. Podemos apagar essas linhas de cima, essas aqui de baixo também. Essa aqui que nós tínhamos estendido, nós podemos voltar ela para cá. Ok. Vamos voltar aqui também. Tá certo. Então, esse aqui é a nossa planta do nosso lote, com o corte virado para cima. E essa aqui é a representação deste corte. Que a linha vermelha é o menos 100. Aqui o terreno está descendo, então menos 100. Menos 200, menos 300. Menos 100, menos 200, menos 300. E o 400 que está lá do outro lado, mas saiu do limite do nosso lote, não importa para a gente. Aqui, no caso, já está pronto, é só isso que nós temos que fazer. E agora a gente tem que fazer a perspectiva. Então, eu vou selecionar a nossa planta, vou fazer um copy, pegar um ponto base aqui, vou colocar ele aqui na lateral, dou um ESC, vou apagar esse corte aqui, essa parte ele não é necessário. Ok, e aí nós temos que girar, no caso, essa planta para virar perspectivas, vamos girar ele 30 graus. Então, depois que a gente digita rotacionar, o rotate, no caso em inglês, damos um Enter, selecionamos o ponto base da esquerda, giramos para cima, digitamos 30 e damos um Enter. E aí ele girou, ficou na perspectiva com 30 graus. Aqui nossa planta e aqui a nossa representação do nosso corte. Aqui na parte inferior, ele já deixou pronto as folhas de plotagem, no caso. Então, aqui eu vou usar a A3, mas tem a A4. Se você quiser colocar cada desenho desse aqui, você pode colocar diretamente na A4. A gente fez no A3. Esperar carregar. Vou apagar esse quadro aqui. Deletei. Agora eu vou lá em Layers Properties. Vou lá em cima de novo, vou clicar duas vezes no Layer 0 e vou criar um novo layer, no caso. E vou colocar o nome de Viewport. Dou um Enter. Dois cliques para entrar dentro dele. E para você abrir o Viewport, você vai vir aqui em Layout. Você vai perguntar lá em Layout Viewports, você vai
pegar a ferramenta retangular. Você vai clicar uma vez aqui e vai clicar outra vez aqui embaixo. E aí você criou já a sua viewport. Para você entrar dentro dela, põe o mouse aqui dentro, 2 cliques, você entrou dentro da viewport. E aí você vai tentar enquadrar as suas imagens. Aqui, que nem eu fiz. Enquadrei, para você sair, você dá 2 cliques fora. E aí você tem que colocar esse desenho na escala. Para você colocar é o seguinte, você vem aqui no cantinho, só encosta o mouse, ele vai ficar cinza. Clica uma vez, aqui na parte de baixo tem esses números, você vai clicar nele. E aí você vai colocar 1 para 25, que é esse 1/25. E aí o desenho foi para a escala. Para você ver aqui que o desenho está cortando, para a gente mudar isso, a gente tem que voltar lá no modelo. Então, a gente pode mudar isso da seguinte forma. A gente só seleciona, coloca o mover, dá um enter, colocar um ponto base aqui, e a gente sobe ele um pouquinho para cima, para ele ficar mais perto do nosso desenho. Voltamos aqui. Aqui, como a gente viu, a gente colocou, ele ficou pontilhado, tá vendo? 2 cliques para entrar. Com o scroll, a gente consegue centralizar esse desenho. 2 cliques fora. Vamos ver se o desenho nosso não saiu da escala, então você sempre tem que olhar isso. Você clica nele e vê se está 1 para 25. Aqui eu estou achando ele um pouquinho pequeno, dá para aumentar aqui. Eu clico uma vez, subo um tiquinho. Vou fazer o mesmo esquema aqui embaixo. Ok, engrossou. E eu vou fazer outro viewport aqui do lado também. Então, eu vou lá em Layout, vou em Retangular e vou abrir ele aqui. 2 cliques aqui dentro e tento achar a nossa perspectiva. Achamos, clicamos fora 2 vezes, clicamos na lateral, colocamos 1 para 25. E ele ajustou sozinho. Apertamos o S para sair. E é só isso que tem que fazer. Então, aqui na lateral esquerda ficou a planta com o corte, a representação desse corte com o perfil do terreno, e aqui a perspectiva. Esse quadro aqui você pode deletar ele. Aqui 0, 0, certinho, já colocou a espessura, tudo certo. Então, 3 novamente. Tá tudo certo aqui. Aí conferir se a numeração está certinho com a curva de nível. É só isso. E aí você vai lá, você vem no símbolo do AutoCAD, e você vai exportar ele como PDF. Pode ser que quando você exportar como PDF, ele vai sair com essas bordas do viewport. Então, para você, se ele salvar e ele sair, você vai lá em Layers Properties, vai lá em Viewport que nós acabamos de criar, e aqui do lado tem esse símbolo da impressora, no plot. E aí você clica em cima dessa impressora, e aí vai ficar com um sinal vermelho com um risquinho, quer dizer que está bloqueado. E aí, no caso, ele não vai imprimir, não vai salvar com essa borda em volta. Ele provavelmente vai salvar com isso aqui, rosa. Você pode estar mudando a cor dele, selecionando e depois mudando a cor dele. Mas se você for imprimindo preto e branco, isso não vai fazer diferença. E é isso. Somente isso.